Amém, meus queridos? Eu quero dizer que a palavra que surgiu no meu coração, eu pensei num tema, mas não coloquei esse tema, mas se fosse, era bem sugestivo isso, seria assim: o que está chegando ao final é só um ano, o que está terminando é apenas um ano, e mais um ano, apenas. Nada mais do que apenas um ano. Não está acabando a vida, não está acabando o mundo, não está acabando as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a gente, pelo contrário. Isso daí a gente está num processo, e para mim, eu percebo na minha vida, no meu ministério, no chamado que Deus tem para mim, eu acredito que está no começo. A gente está aquecendo, a gente está naqueles primeiros quilômetros ainda, tem muito para acontecer, e eu tenho certeza que para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para essa igreja, para o chamado que Deus tem para nós, tem muito mais. Foi um ano difícil, um ano complicado, mas o sonho não acabou, o chamado não acabou, tem muito mais. Então, eu coloquei o tema dessa mensagem: volte a avançar, meu querido. A gente precisa voltar a correr, a avançar, a lembrar do que Deus tem para cada um de nós, quer seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito ministerial, no âmbito de igreja, no âmbito das promessas que Deus tem para nós. E a gente, de alguma maneira, por conta de um período difícil, por conta de lutas, por conta de frustrações, por conta de limitações, parece que a gente vai começando assim, e daí junta, está terminando o ano, final de ano é tudo assim como? Tudo difícil, não, meu querido, final de ano é tempo de agradecer, de respirar fundo e falar: muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu mais um ano de vida, mais um ano de graça, mais um ano de misericórdia, e vai nos conceder mais um novo ano, para podermos frutificar, para podermos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Podemos ter realmente muitas outras oportunidades, tudo debaixo da tua bênção. Então nada está chegando ao fim, a não ser mais um ano. Então por isso eu quero te convidar: volte a avançar, meu querido, e volte a avançar não de uma maneira assim, vamos voltar, não. O texto que eu quero ler, ele está te convidando a voltar a uma corrida. Quem está afim de correr aí? Só 3, 4, quem está a fim de voltar a correr, quem vai te chamar é o próprio Cristo. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, por favor. O autor de Hebreus, e daí depois eu vou dar uma passada no contexto para você entender o que está acontecendo quando o autor de Hebreus, ele escreve, para quem que ele escreve, qual é o contexto disso, e nós podemos nos identificar com isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cheguem no final do ano, ou depois de terem situações difíceis, para que vocês não cheguem no final de ano, para que vocês não cheguem cansados nem desanimados. Vou tentar ler de novo, para ver se a gente melhora assim, Pensem bem, não, volta no versículo 2 aí, para a gente tentar, para você pegar o espírito da coisa aí, para você não terminar de ler, você está assim,
Então, não é a palavra de Deus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele que pela alegria, pelas promessas, pelo prazer de obedecer ao Pai, pelo prazer de cumprir aquilo que de alguma maneira o Pai lhe confiou, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, suportou as dificuldades, as frustrações, os problemas. Ele desprezou tudo isso que de alguma maneira o cercou, e por conta disso recebeu a promessa do Pai e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem nisso, meus queridos, naquele que suportou tal oposição, tantas dificuldades e inclusive dos pecadores contra si mesmo, para que eu e você não cheguemos no final do ano pensando se a gente vai continuar, porque a gente está cansado e desanimado. Por isso que todos os dias nós temos que lembrar nesse Jesus o que Ele fez, no seu amor, na sua obra, no seu sacrifício, para que eu e você não desanimemos, para que eu e você não nos cansemos, pelo contrário, tenhamos uma vida em descanso, sabendo que por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha luta, por mais que tenha cruz, um dia também nós receberemos do Pai a coroa da vida eterna, a coroa da salvação. Nós precisamos ter isso em mente, meus queridos. Aleluia. Esse texto e essa carta, a carta aos Hebreus, ela foi escrita num momento de dificuldade foi antes do ano 70 depois de Cristo. E foi um período da igreja muito difícil, onde as pessoas estavam morrendo, onde a igreja estava sendo perseguida, tanto por Roma, pelo Império Romano, e pelos judeus, que de alguma maneira estavam lá começando assim: olha, esse Cristo morreu e vocês vão continuar ainda seguindo Ele, vamos voltar para as tradições do Antigo Testamento, vamos de alguma maneira voltar a sacrificar. Por isso que você pega o livro de Hebreus, ele faz tanto paralelo da antiga aliança, falando que a antiga aliança é inferior à nova aliança, que agora em Cristo Jesus, tudo aquilo já foi cumprido, que a salvação em Cristo é muito maior, que aquilo é sombra, aquilo não existe mais. Agora em Cristo nós temos a liberdade que outrora Deus tinha falado através dos profetas, mas agora Ele falou através do seu Filho Jesus. Por isso que Ele fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a salvação que foi revelada em Jesus Cristo. Ele está falando para aquele povo: gente, não vamos ceder à pressão dos judeus, não vamos ceder à pressão do sofrimento, das perseguições, das calúnias, das dificuldades. Pensem bem naquele que suportou tudo isso, para que vocês não desanimem, para que vocês não voltem atrás, para que vocês não recuem. Pelo contrário, nós fomos chamados para seguir uma carreira, e uma carreira que não fique estagnada, uma carreira uma carreira de atleta, uma carreira que avança, uma carreira que a gente tem que correr e sempre para frente, nunca recuando, retrocedendo na nossa maneira de crer, de acreditar, nos nossos ritos. Então, meu querido, aquele povo estava quase chegando no final de 2020. Para mim, muito pior. As ameaças dali eram muito mais concretas. As ameaças dali apanhavam muito mais do que 2% daqueles que de alguma maneira eram apanhados por o vírus da época, que era a perseguição. Aqueles que eram apanhados, era 98% morria mesmo. Aqueles que de alguma maneira tinham que se permanecer firmes, e de alguma maneira eles começaram a perceber que tinha muita gente morrendo por causa dessa fé. Eles começaram a ficar: puxa, será? E daí vem as cartas, e essa carta vem justamente para animar e para confirmar tudo aquilo que eles já tinham convicção, porém, por causa de lutas, por causa de conflitos, por causa de perseguições,
por causa de tanta gente falando, principalmente judeus, olha, isso daí, tá vendo, já passou, não, agora vamos voltar para o judaísmo antigo. Não, vocês têm que manter firme. E daí de repente vem um texto como esse, um convite para essa turma não parar no meio do caminho, não retroceder, pelo contrário, vocês precisam voltar a avançar, porque diante de situações, de pressões, de provações, a tendência nossa, se a gente não recua, não, eu tenho minha fé, eu jamais vou sair da igreja, tá, então eu paro na igreja, eu fico estagnado. E o nosso chamado não é para estagnar, não é para ficar parado, pelo contrário, é para crescer, é para avançar, é para conquistar. É o chamado para nós, meus queridos. Não dá para a gente ficar assim, não, eu gosto tanto de ir lá ouvir uma musiquinha, eu tenho minhas convicções, mas de alguma maneira eu não quero ter problema, eu não quero ter mais conflito, eu não quero ter problema. E, meu querido, hoje quem não quiser ter problema, vai ficar igual essa turma aqui, ou vai ter que recuar, vai ter que voltar. A gente está chegando numa época que a gente vai ter que decidir quem a gente serve. Está chegando uma época que a gente vai precisar decidir, escolher, ou a gente avança, ou a gente recua. Porque ficar no meio do caminho, ficar morno, você conhece um texto, o que Deus fala, o que Ele faz com gente morna, né? O que causa mornidão para Deus? O que causa quando você bebe uma água morna? E chegou esse momento, por isso que de alguma maneira, as palavras que têm vindo, meu querido, é de despertamento. Mas para mim, eu não tenho ficado, essas palavras, e eu sou o primeiro a apanhar, mas pelo contrário, eu termino de preparar essas mensagens, eu termino de ouvir essas mensagens, eu chego em casa, Nilva, a gente tem que pedalar, a gente tem que correr, a gente tem que fazer, porque é isso que o Senhor está nos chamando. Mas o que a gente pode fazer, o que fazer para voltar a avançar? Esse texto nos dá algumas dicas e algumas lições. Primeira lição, foque nos testemunhos. Você quer, diante das dificuldades, das provações, das dúvidas, dos abalos da nossa fé, que eu falei e todo mundo tem, o que fazer diante disso? O autor fala assim, coloca o versículo 1, por favor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas? São as testemunhas do capítulo 11, nós estamos no capítulo 12, no capítulo 11 de Hebreus, ele começa a falar de homens e mulheres que passaram por dificuldades, que passaram por provações, que foram provados, que foram testados, que de alguma maneira também tiveram os desafios como eles estavam tendo naquela época, porém, em nenhum momento pensaram em recuar, pelo contrário, avançaram, conquistaram o reino, apagaram o poder do fogo, eles prevaleceram. O capítulo 11 está falando sobre a vitória da fé, sobre todas as dificuldades, sobre todas as lutas, sobre todas as provações. O capítulo 11 é falar assim, meu querido, se você tiver fé, você vai ser vencedor sobre todas as coisas. E o que o autor está falando, meus queridos, vocês estão passando por dificuldades, vocês estão chegando no final do ano com complicações, com medo, com temores, mas vamos olhar a nuvem de testemunha, vamos olhar quantas pessoas, por isso que a palavra, a gente vem aqui e fala sobre Abraão, fala sobre João Batista, fala sobre Abacuque, fala sobre homens e mulheres que de alguma maneira tiveram dificuldades, mas que pela fé superaram. E eu quero de alguma maneira colocar Hebreus, fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, etc. Mas eu quero colocar Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 40. Olha aqui que o autor fala para esse pessoal. Meu querido, vamos relembrar, focar nos testemunhos.
Depois de ele ter falado do monte, ele fala: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Eles venceram todas as dificuldades. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, ou seja, Jesus, o evangelho que vocês tiveram a oportunidade e o privilégio de receber. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que o autor está falando, gente? Se esse pessoal venceu sem ter experimentado, sem ter conhecido o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós, depois de sabermos que Ele veio, que Ele cumpriu a promessa, que Ele morreu por mim e por você, que Ele ressuscitou, nos garantiu uma vida eterna, que dirá nós, se nós não podemos enfrentar tudo isso que esses homens já enfrentaram? Por isso, meu querido, vamos voltar a avançar, porque nada pode nos parar, porque em Cristo eu e você somos mais do que vencedores. Aleluia. O que fazer para voltar a avançar? Foque nos testemunhos. Terça-feira eu fui num encerramento, numa celebração, uma festa da célula da Vanessa e do Rogerinho, e uma festa mesmo. Pessoas ali, você vê gente feliz, gente que durante o ano, com certeza teve dificuldade, passaram por situações, mas ali encontraram uma família que oravam, que compartilhava momentos difíceis, mas ao mesmo tempo eles recebiam palavras, recebiam encorajamento, ouvia testemunho um do outro. Ali eles se fortaleciam, ali eles focavam não na dificuldade, mas no testemunho uma da outra. E no final a Vanessa começou a contar alguns testemunhos dela, da família dela, do Rogerinho. Eu ficaria 2 horas ouvindo, porque aquilo eu saí de lá, eu falei assim, eu falei para ela: Vanessa, começa a preparar, porque você precisa compartilhar. Como nós precisamos ouvir testemunhos, porque de alguma maneira a gente fala, fica só, nossa, mas está difícil. Mas nossa, olha, esse ano foi complicado, porque olha, está difícil a vida financeira, porque está difícil isso, ó, fui mandado embora, meu não sei quem, e não sei o quê. Vamos começar a focar no que Deus faz, no que Ele tem feito, no que Ele fez para outro, porque o que Ele faz para outro, Ele faz para você, faz para o outro, porque Ele faz, não é porque o outro merece, porque eu mereço, porque Ele faz por causa do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, por causa do seu poder. Mas nós precisamos de alguma maneira começar a exercer a fé, e de alguma maneira colocar isso em prática, e servir. Abraão, o pai da fé, fala que ele foi chamado, e ele saiu sem saber para onde ir, mas ele saiu mediante a uma palavra: sai da terra dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você um homem abençoado, e você vai abençoar multidões. A palavra de Deus fala que ele pegou essa palavra e foi, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e ele recebeu a promessa. O que falta muitas vezes é que eu ouço o testemunho da Vanessa, eu ouço o testemunho da Rose e do Silvio, eu ouço o testemunho do outro, e acho tudo legal, mas eu falo assim, na hora de eu colocar em prática isso, falar, isso é para mim também, eu vou tomar posse, porque é o mesmo Deus, e eu sei,
eu não vou fazer. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles estão colocando Deus em primeiro lugar, eles estão servindo, precisa liderar a célula, eu posso liderar a célula, precisa liderar curso de casais, posso liderar, estamos aqui, estamos servindo, estamos fazendo, precisa agora fazer, está aqui. E, fácil? Não. Mas olha o que tem recebido. Depois qualquer dia você fala, Vanessa, conta para mim, porque eu estou precisando disso. Então, você quer, e eu estou dando um exemplo da Vanessa, mas aqui, sem encostar em líderes aí, sem encostar em pessoas, você vai ouvir testemunho maravilhoso que vai te falar assim, eu quero viver isso daí, e eu quero te dar uma notícia boa. Deus quer que você viva, porque Ele te ama, Ele quer que Ele quer que a igreja, Ele quer que o povo dEle viva isso, de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Segundo ensino, o que fazer para voltar a avançar? Rompa com tudo que te atrapalha, rompa. Esse ano foi o ano do romper, e muitas vezes, inclusive eu muitas vezes pensei que o ano do romper seria o ano do tiro, né? De dar um tiro, romper assim, sair rompendo, tudo, não. Chegando ao final do ano eu entendi que o ano do romper era o ano do romper, ficar rompendo os obstáculos, tudo aquilo que de alguma maneira nos impedia de crescer, de avançar. Meu querido, Deus deu esse ano a oportunidade de nós rompermos. Quando eu coloquei isso, quando Deus colocou isso no meu coração, eu não imaginei o que seria romper, mas Deus já sabia, por isso que Ele colocou. Foi uma preparação, romper com tudo aquilo, com peso, com o pecado, com as distrações, com o passado, com as mágoas, com os mimimis, com a infantilidade, com tantas coisas que de alguma maneira, não vou, não posso, não tenho tempo, o que eu gosto? Eu gosto do culto, não tem culto. Eu gosto de conferência, ficamos um tempo sem conferência, não sei se o ano que vem vai ter conferência. Pastor, não, se Deus quiser vai ter, mas se Deus não quiser, se uma das coisas que, não, eu só funciono por conferência, talvez, você não avança por causa disso, porque você só precisa de culto, ou de conferência, ou de grande ajuntamento, você mesmo de alguma maneira com mais um orar, e ouvir, e aprender, e na tua casa começar a renunciar ao pecado, renunciar às coisas de menino, e começar a crescer, não, isso eu não faço. Talvez, por isso que Deus está falando assim, então eu vou tirar tudo isso, porque enquanto tem isso daí, Ele não rompe com o que precisa, porque Ele se apoia nas coisas que Ele gosta, nas coisas que Ele precisa, mas na verdade Ele acha que precisa, porque o que Ele precisa é da minha graça, é só eu e Ele ali, é do meu Espírito, é da minha palavra, é de um tempo com Ele, é um tempo de consagração. O que Ele precisa é começar a entregar, o que Ele precisa é começar a romper, é entrega, de alguma maneira é renúncia. Muita gente não consegue avançar, porque não consegue romper com o peso, não consegue romper com o passado, não consegue romper com as paixões desse mundo, não consegue romper com coisas com orgulho, não consegue romper com a desobediência, não consegue romper com as revoltas, não consegue romper com as mágoas, não consegue romper com um monte de coisa, e fica igual aquele boneco, quando eu falei sobre o perdão, fica lá, eu vejo, parece que, por isso que a hora que está um monte de gente, a gente se distrai, conversa e canta, e não sei o que, a gente até esquece das correntes. A hora que está num culto, que gostoso, porque a gente olha, a gente fica, quando está em multidões, mas a hora que a gente está sozinho, daí, isso é verdade, eu estou com essas correntes aqui. O que é necessário? É necessário você romper, você perdoar, você avançar, você falar assim, não para a carne, não para os manjares. Você quer saber?
para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego avançar para tudo aquilo que Deus tinha para eles, eles precisaram romper com os manjares do rei, com o banquete da Babilônia. De alguma maneira, para tudo, Deus tinha um plano para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram diferenciados, eles se destacaram, eles foram mais ilustres do que todos aqueles que vieram. Tinha um monte de crente lá, um monte de judeu que confiava em Deus, que servia a Deus, que adorava a Deus, que colocava em prática tudo aqueles ensinamentos dos seus pais, mas de alguma maneira teve ali 3 que falaram assim: não, eu sei que Deus tem muito mais para mim, eu sei que aqui na Babilônia, aqui que acho que o lugar de eu correr era lá em Jerusalém. Não importa o lugar, com o meu Deus eu posso saltar muralhas, eu posso correr, eu posso voar, eu posso cumprir o meu chamado. É no trabalho, é na minha casa, é nessa cidade, é na outra cidade, é em meio às dificuldades, é em meio a uma Babilônia. Se você assumir, fala: não, o que eu preciso? Eu preciso romper com o pecado, eu preciso romper com o peso, eu preciso romper com tudo aquilo que de alguma maneira me prende. Você vai perceber aonde que Deus vai te levar. Talvez Deus te leve a uma posição de honra, como levou Daniel, para que ele pudesse auxiliar os reis e de alguma maneira glorificar o nome de Deus, porque todos os reis, por causa da vida de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconheciam: o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Eu quero dizer que Deus nos chamou para que as pessoas, para que o mundo reconheça que o meu Deus, que o teu Deus, que o nosso Deus é o único e verdadeiro e suficiente Deus. Aleluia. Paulo, Filipenses 3, de 13 a 14, Paulo fala: como eu faço para correr, para avançar? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha, eu não estou lá, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço: para não parar de avançar, eu me desvencilho das coisas que ficaram para trás, eu rompo com o passado e avanço para aquelas que estão diante de mim, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo. Amém? O que fazer para voltar a avançar? Terceiro, lembre-se do seu chamado. Lembre-se do seu chamado, meu querido. Nós muitas vezes, por conta das dificuldades, dos impedimentos, dos gigantes, das frustrações, das perdas, de tantas coisas que acontecem num ano, e chega no final, a gente percebe que e às vezes a gente nem percebe. Você sabe que, eu vou confessar algo para você aqui, e não sei se você ainda a Nilva fala que eu me exponho muito, mas não consigo. Eu compartilho as minhas experiências com a igreja, para que vocês de alguma maneira possam crescer comigo. Mas nós, terça-feira, estivemos em Marília, uma palavra maravilhosa do pastor Josué Valandro Júnior. Ele é pastor da Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. Ele é o pastor da família presidencial hoje, da família do presidente. Ele é pastor da Michele. Eles frequentam lá, ele está sempre em contato, e é uma igreja referência hoje. Ele estava em Marília, e ele que de alguma maneira trouxe palavra para os pastores lá, e a gente ficou impactado. E numa das palavras, num dos pontos dele, ele falando sobre como os pastores esse ano foram atingidos, e como foram feridos, e como o pastor não pode parar, e os pastores não param, porque se o pastor parar, tudo para, né? E os pastores e falaram,
E só que muitos, sem perceber, perderam algumas coisas, algumas características. E daí, numa das coisas que ele falou lá, ele falando sobre o otimismo dele. Ele falando que ele pode cair o mundo que ele está lá falando. Eu não tenho dinheiro, tenho certeza que vai ter dinheiro. Não vai acontecer, eu tenho certeza. Levanta a igreja, pastor, vai dar errado. Ele fala assim, não vai dar errado. E não dá errado, e é daí que ele é muito assim. E daí, no final, depois a gente saiu de lá, a Nilva falou assim, Marinho, você sentiu a hora que ele falou do otimismo lá? Eu falei, sentiu o quê? Você não sentiu Deus falando com você? Eu fiquei até meio assim, eu falei, não, porque eu sou otimista, eu sou muito otimista, eu creio. Ela falou, então, você é, mas eu acho que de alguma maneira você perdeu um pouquinho, você está um pouquinho mais cauteloso. E daí depois que ela falou, eu liguei um ponto no outro naquilo que ele falou, porque vocês cansaram de me ver aqui, não, vamos, não sei o que, vamos fazer. A gente vinha aqui de alguma maneira, vamos fazer, de repente às vezes acontecia alguma coisa, outra pessoa, uma outra situação, outra coisa falava, contra, eu venho aqui, vamos lá matar os gigantes, e de repente eu em casa levantava 5, 10, e eu assim, mas daí de repente, a hora que eu comecei a perceber a liderança que a gente está caminhando junto, vocês vão saber disso daí, de como eu sou essa pessoa, mas se a gente lembrar nas últimas reuniões, daí comecei a ligar, eu já não estou tão assim, mas eu comecei, por quê? Porque de alguma maneira eu comecei a ficar um pouquinho mais medroso, porque a responsabilidade, por causa das frustrações, porque algumas coisas, e eu liguei uma coisa na outra, e a hora que a Nilva falou, não estou falando, eu falei, Nilva, você foi usada por Deus, você não tem medo de ministrar comigo não tenha, porque eu na hora eu não liguei, mas depois faltava o teu toque, o toque da mulher sábia, que cutuca de um jeito bem assim, de Deus assim, e eu na hora, e daí eu fui para o meu quarto, daí depois eu fui orar, e Deus começou a falar, Marinho, é isso daí mesmo, as pauladas esse ano, começaram de alguma maneira a te deixar um pouquinho, esquecer de que você foi levantado com palavra de poder, você não precisa ter medo, se um dia a tua palavra falar, ou tu desfalar, ou acontecer alguma coisa, se lembra do profeta Elias, vai lá, vê lá se está chovendo, voltou, não tem, vê se tem uma nuvem, vai de novo, não tem, 3 vezes, vai lá, vê se de novo, não tem, mas o profeta, ele sabia o Deus que ele servia, vai 4, não, Elias, vê se Elias parou, Deus falou assim, Marinho, você é o profeta dessa geração, não pare não perca o teu otimismo, porque tudo que você fala, de alguma maneira, sou eu, e pastor tem que falar, a não ser que você fale coisa, mas toda vez que eu te levantei para falar, mesmo que venha 1, 2, 3, 5 vezes contra, a última palavra, mesmo que seja na 7ª vez, vai vir, Marinho, está chegando lá, tem uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, você pode falar, é agora que vai acontecer, porque a tua palavra, você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para ser profeta, você foi chamado para igual, você vai falar, a tua palavra vai arrancar e vai fazer brotar. De alguma maneira aquilo começou a tomar conta de mim de novo, eu estava assim, quem lembra que uma quinta-feira antes do extraordinário, não vai chover um tempo, nós vamos lá, não vamos chover, começou a fechar o tempo lá, eu fui lá e comecei a orar, e tudo, se fosse hoje eu faria a mesma coisa, mas acho que se fosse um pouquinho antes dessa palavra, talvez eu ia falar assim, não, acho que eu vou começar, estou baixando minha bola aqui, ou seja, está esquecendo do teu chamado, por causa das pancadas,
por causa de um ano difícil. Meu querido, por que a tua família não se converteu ainda? Porque você de alguma maneira passou dificuldade financeira, porque você perdeu um trabalho, porque ainda a tua célula não multiplicou, porque ainda você está passando dificuldade. Meu querido, isso não tem nada a ver com o teu chamado. Deus te chamou para avançar, para crescer, para multiplicar, para prosperar. Esse é o teu chamado. Não deixe anos ou dificuldades, ou tempos difíceis, ou perdas, ou situações difíceis te roubar a convicção de que você é filho de Deus. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para avançar, você foi chamado para correr, você foi chamado, você tem um alvo, e é olhando nesse alvo, sabendo que você vai conquistar, que você vai cruzar a linha de chegada, e você vai realmente do outro lado cantar o hino da vitória, para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Lembre-se do seu chamado e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, ou para a qual o Senhor nos chamou. Vamos entrar, não vamos perder a noção de que nós fomos chamados para uma corrida, e quem é chamado para a corrida não é para ficar assim olhando as pessoas correrem, não é para ficar, ai meu pé está doendo, ai tem um obstáculo lá, ai tem outro que trombou em mim. Não, quem foi chamado para correr tem que entrar na corrida e começar a correr, independente dos obstáculos, independente das dificuldades. Eu e você fomos chamados para conquistar, nós somos os discípulos dessa geração, agora somos nós a ver o cego enxergar, agora somos nós a ver realmente a palavra do Senhor se propagar pelos quatro cantos dessa cidade, desse estado. Não é porque uma pessoa se levanta falando o contrário que nós vamos nos calar, não é por causa de um vírus, não é por causa de decretos, não é por causa de nada. A igreja nessa época estava sofrendo perseguição, estava sofrendo decretos, estava sofrendo um monte de coisa, mas o autor fala, não esqueça para qual vocês foram chamados, e vocês foram chamados para correr, para avançar, independente das ameaças, e nós fomos chamados para avançar. Então meu querido, você foi chamado para conquistar a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Nós fomos chamados para conquistar essa cidade, não é porque ainda não aconteceu, que não vai acontecer. Talvez esse ano tenha sido um ano, como foi a ida daquele servo dos profetas, talvez seja no terceiro ano, na terceira ida, mas não significa que na sétima não virá uma notícia. Ali está uma nuvem do tamanho da mão do homem, isso é palavra de Deus. Deus fez promessa para você, isso vai acontecer. Então haja como tal, porque você foi chamado para isso, em nome de Jesus. Aleluia. Quarto, porque nós precisamos, o que fazer para voltar a avançar? Olhe sempre para Jesus. Nós temos as pessoas que nos incentivam, nós precisamos olhar para os testemunhos. Nós temos pessoas que de alguma maneira servem de inspiração para nós, mas nada se compara a Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, nele começa, nele continua e nele termina a nossa fé. É por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tendo os olhos fitos em Jesus, porque estavam começando a querer tirar os olhos. Não é Jesus, é a lei, são sacrifícios, é a religião, é o Império Romano, são soldados, é o judaísmo, é não sei o que. Não, é Jesus. É Jesus. Mas por que Jesus? Lembre do que Ele fez. Lembre do que Ele fez para que eu e você não desfalecêssemos, para que eu e você não desanimássemos, para que eu e você tivéssemos uma salvação superior a daqueles homens. Lembra dos heróis da fé? Nós temos uma salvação superior.
Nós temos de alguma maneira em Jesus uma vida eterna, uma graça, uma ressurreição. De alguma maneira nós temos uma revelação que aquelas pessoas correram esperando um dia encontrar e obter. Nós já temos, já está atrás. Agora a gente precisa continuar. E olhando para Jesus, meu querido, o que fazer? Lembrar que o que você passou esse ano? Ai, passei e fui traído. Lembre que Jesus também foi. Nossa, eu fui humilhado esse ano. Passei uma situação, lembre que Jesus também foi. Ah, eu de alguma maneira cheguei a ser agredido. Lembre que Jesus também foi. Eu perdi alguém que amava. Lembre que Jesus também. De alguma maneira ninguém me reconhece. Eu faço. Lembre que Jesus era o Filho de Deus e para quem Ele veio, eles não reconheceram. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Não, você é filho, você é o Senhor, você é Jesus, é nada. Você ora, você faz, você é um endemoniado. Você é um beberrão, você é um bêbado. Eu vim para salvar vocês. Que veio para salvar? Você é um mentiroso. Você não está sendo reconhecido? Jesus também não foi. Comece a pensar o que você passou esse ano e leve para Jesus. Eu posso afirmar que Ele passou 10 vezes mais. O que você sentiu? E Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque em tudo Ele sofreu e padeceu. Tudo aquilo que a gente de alguma maneira sofre, Ele sofreu, Ele padeceu. Por isso que Ele pode se compadecer. Ele sabe o que você passou esse ano. Ele sabe exatamente, mas tem mais uma coisa, porque você precisa olhar para Jesus, porque Ele fez e passou tudo isso por causa de você. Ele passou, Ele não precisa, às vezes você está passando não é por causa de ninguém, você está passando por causa desse mundo mal, você está passando por causa das tragédias, você está passando por causa de tantas coisas, mas Ele passou porque te amou. Ele passou porque Ele te ama. Ele passou para que Ele pudesse se tornar a tua inspiração, para que a hora que você estivesse passando uma situação difícil, você pudesse colocar os olhos nele e falar: o meu Senhor passou, para que eu de alguma maneira não desfalecesse, mas pudesse continuar prosseguindo. É isso que o texto fala, coloca aí, versículo 2 de Hebreus: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, o ápice, toda dor. Ele cumpriu o chamado dele, Ele desprezou por causa da alegria que lhe fora proposta. Qual é a alegria que lhe fora proposta? De ver eu e você hoje aqui, de ver eu e você nos nossos momentos de dificuldades, falando: não, mas eu vou olhar para Jesus, porque eu sei que Ele venceu. E Ele fala: no mundo vocês vão ter dificuldades, vão ter anos difíceis, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês vão olhar para Ele e falar assim: eu também nele, eu posso me tornar mais do que vencedor. E Ele, a hora que vai olhar, vai falar assim: valeu a pena a cruz, porque esse está entendendo, esse não está fraquejando, esse não está esmorecendo, pelo contrário, esse está avançando. Em Isaías 53, eu não lembro o versículo, fala que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito. Foi difícil, mas ele ficou satisfeito. Em Filipenses 2, coloca aí Filipenses 2, versículo, Isaías 53, 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos. Qual é o fruto do seu trabalho? A minha e a sua justificação, a minha e a sua salvação. E quando nós olhamos para Ele, Ele precisa realmente nos fortalecer, a nossa fé. Não, mas sabe por que eu parei na igreja? Por causa do fulano. Peraí, mas foi fulano que passou tudo isso por causa de você?
então, peraí, tem alguma coisa errada, você vem na igreja por causa de fulano? Então, independendo se o fulano está errado, eu quero dizer, você está mais errado ainda, porque a tua fé está pautada em coisa errada, porque se a tua fé estiver pautada em Jesus, você nunca vai deixar de vir à igreja, independente das circunstâncias, porque os teus olhos estarão fitos no autor e consumador da tua fé, naquele que fez, que pela alegria que lhe fora proposta, Ele suportou tudo, para te ver hoje aqui, para te ver sábado aqui, para te ver domingo aqui, para te ver terça, não, agora não tem mais célula, mas para te ver numa célula, para te ver evangelizando, para te ver testemunhando, para te ver realmente tendo a comunhão com os irmãos, para te ver avançando, falando assim, foi um ano difícil, mas foi um ano de experiência, que eu cresci, que eu rompi com todas as barreiras, e agora não tem mais nada me segurando, eu só estou aqui, ó, agora 2021 vai ser o ano da largada, porque agora eu já rompi com tudo, agora eu vou avançar, eu vou crescer, agora ninguém me segura, glória a Deus. Coloca aí, não vamos para o último, daí eu coloco, esse já vai achando, eu não passei para vocês, Filipenses 2, começa no versículo 5 ou 6, tende em vós o mesmo sentimento, 2, 5, a partir do 5 aí, depois, mas última lição, volte a avançar, o que fazer para voltar a avançar então? Foque nos testemunhos, rompa com tudo que te atrapalha, lembre-se do teu chamado, olhe sempre para Jesus e por último, suporte as lutas para receber as recompensas, suporte as lutas para receber as recompensas, ou suporte as lutas para tomar posse das promessas, escolhe o tema que você quiser aí, por conta da alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, mas assentou-se no trono, ele suporta a cruz, ele passa as provações, as dificuldades, mas depois, por causa da sua firmeza, sua obediência, e porque ele passou tudo e venceu, ele toma posse das recompensas, agora assenta no trono, coloca aí Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, ele pagou um alto preço, pelo que também Deus, depois do penoso trabalho, depois da luta, depois da provação, depois de um ano difícil, depois das dificuldades, depois de ele não perder a noção do seu chamado, suportando tudo, vencendo todas as barreiras, depois de tudo isso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, até o 11 mesmo, tá joia. O que está falando? Porque Jesus suportou, enfrentou e venceu, Deus de alguma maneira o recompensou de uma maneira maravilhosa, e Paulo, e Pedro, e todos os apóstolos depois, diante das dificuldades, das lutas, quando eles escreviam as cartas, para incentivar e animar esses irmãos que passavam por dificuldades, eles falavam assim, olha gente, importa participar dos sofrimentos, das lutas de Jesus, para que a gente participe também da sua glória, para que a gente participe da sua recompensa. Então meu querido, eu quero dizer para você, foi um ano difícil, tem sido complicado, a vida cristã, é necessário você renunciar, você romper, é necessário você escolher avançar dia após dia, em detrimento das lutas, das dificuldades, mas eu quero dizer o seguinte, quem faz isso, quem escolhe, quem avança,
meu querido, tem recompensa, tem promessa, tem glória. Quem carrega a cruz, pode carregar a cruz, mas ali na frente depois, tem coroa, tem glória, tem bênção, tem cumprimento de promessa, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso Ele teria dito e não cumpriria? Não, o nosso Deus é fiel, Ele falou, Ele vai cumprir. Então, meu querido, se prepare, porque 2021 vem aí, e nós vamos correr, nós vamos avançar, porque nós fomos chamados para isso. Não acabou o projeto dos 2.500, Pirajuí está aí, cada vez mais sedenta, cada vez mais necessitada do Evangelho que transforma, que salva, que cura, e eu e você fomos chamados para isso. Ou nós vamos parar por causa de um ano difícil? Não, eu quero dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer mais, eu e essa igreja serviremos ao Senhor, e nós vamos avançar para a glória de Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor.